do custeio da Seguridade Social. Título I do Financiamento da Seguridade Social. Capítulo 1. Introdução. Artigo 194. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Artigo 195. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto de receitas provenientes e da União, 2 das contribuições sociais e 3 de outras fontes. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais e as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 2 as dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço. 3 as dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário de contribuição. 4 as das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, incidentes sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. 5 as incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. 6 as das empresas, incidentes sobre a receita, o faturamento e o lucro, e 7 as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo 2 da Contribuição da União. Artigo 196. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. Artigo 197. Para pagamento dos encargos previdenciários da União poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos no inciso 6 do parágrafo único do artigo 195, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações de saúde e assistência social. Capítulo 3 da Contribuição do Segurado. Seção 1 da Contribuição do Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso. Artigo 198. A contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico, e do trabalhador avulso é calculada por meio da aplicação da alíquota correspondente, de forma progressiva, sobre o seu salário de contribuição mensal, observado o disposto no artigo 214, de acordo com a seguinte tabela, com vigência a partir de 1º de março de 2020. Parágrafo único. A contribuição do segurado trabalhador rural a que se refere a alínea R do inciso 1 do artigo 9 é de 8% sobre o respectivo salário de contribuição definido no inciso 1 do artigo 214, seção 2, da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo. Artigo 199. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º do artigo 214. Artigo 199. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, a alíquota de contribuição, e, do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado 2 do segurado facultativo, observado o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º, e 3 até a competência abril de 2011, do MEI, de que trata o parágrafo 26 do artigo 9, cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada em ato do Comitê Gestor do Simples Nacional. Parágrafo 1º. A alíquota de contribuição de que trata o caput é de 5%. Inciso 1. A partir da competência maio de 2011, para o MEI, de que trata o parágrafo 26 do artigo 9, cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada em ato do Comitê Gestor do Simples Nacional, e 2. A partir da competência setembro de 2011, para o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, observado o disposto no parágrafo 5º. Parágrafo 2º. Segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na forma do caput do parágrafo 1º e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de contribuição deverá complementar a contribuição mensal. Parágrafo 3º. A complementação de que trata o parágrafo 2º será feita por meio do recolhimento da diferença entre o percentual pago e o de 20% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Parágrafo 4º. A contribuição complementar referida nos parágrafo 2º e parágrafo 3º será exigida a qualquer tempo, sob pena do indeferimento ou do cancelamento da certidão emitida para fins de contagem recíproca ou da aposentadoria por tempo de contribuição, observado o disposto no artigo 347-A, parágrafo 5º. Para fins do disposto no inciso 2 do parágrafo 1º, considera-se de baixa renda a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Parágrafo 6º. Segurado facultativo que oferir renda própria não poderá recolher contribuição na forma prevista no parágrafo 1º, exceto se a renda for proveniente, exclusivamente, de auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária e de valores oriundos de programas sociais de transferência de renda, observado o disposto no parágrafo 5º, seção 3 da Contribuição do Produtor Rural Pessoa Física e do Segurado Especial.
Artigo 200. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam o inciso 1 do artigo 201 e o art. 202, e a do segurado especial, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, é de, inciso 1, 1 inteiro e 0,2%, e 0,1% para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. O segurado especial referido neste artigo, além da contribuição obrigatória de que tratam os incisos I e 2 do caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do artigo 199. Parágrafo 3º. O produtor rural pessoa física de que trata a linha do inciso 5 do caput do artigo 9 contribui, também, obrigatoriamente, na forma do artigo 199. Observando ainda o disposto nas alíneas A e B do inciso 1 do artigo 216. Parágrafo 4. O integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o parágrafo 5º, a receita proveniente e da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. 2. Da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso 7 do parágrafo 8º do artigo 9. 3. De serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. 4. Do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. E 5. De atividade artística de que trata o inciso 8 do parágrafo 8º do artigo 9. Parágrafo 5º. Integram a produção, para os efeitos dos incisos I e 2 do caput, observado o disposto no parágrafo 25 do artigo 9, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos. Parágrafo 6º, revogado. Parágrafo 7º. A contribuição de que trata este artigo será recolhida e pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, que ficam subrogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9 e do segurado especial, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com estes ou com intermediário pessoa física, exceto nos casos do inciso 3. 2. Pela pessoa física não produtor rural, que fica subrogada no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9 e do segurado especial, quando adquire produção para venda, no varejo, a consumidor pessoa física, ou 3. Pela pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9 pelo segurado especial, caso comercializem sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial. Parágrafo 8º. O produtor rural pessoa física continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. Parágrafo 9. O sem prejuízo do disposto no inciso 3 do parágrafo 7º, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher, diretamente, a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente e da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. 2. De comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 8º do artigo 9 e 3. De serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Parágrafo 10. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1 do artigo 216. Parágrafo 11. Não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput a produção rural destinada ao plantio ou ao reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor a quem utilize diretamente com essas finalidades e, no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 12. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma prevista no inciso 1 do caput do artigo 201 e no artigo 202. Hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano calendário ou à primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Parágrafo 13. A opção de contribuição de que trata o parágrafo 12 será irretratável para todo o ano calendário. Artigo 200. A equipara-se ao empregador rural pessoa física consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores rurais, na condição de empregados, para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Parágrafo 1. O sobrescrito documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente à matrícula no INSS de cada um dos produtores rurais. Parágrafo 2º. O consórcio deverá ser matriculado no INSS, na forma por este estabelecida, em nome do empregador a quem hajam sido outorgados os mencionados poderes. Artigo 200-B. As contribuições de que tratam o inciso 1 do artigo 201 e o artigo 202, bem como a devida ao Serviço Nacional Rural, são substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o artigo 200-A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais. Capítulo 4 das contribuições da empresa e do empregador doméstico, seção 1 das contribuições da empresa. Artigo 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador avulso, além das contribuições previstas nos artigos 202 e 204, 20% sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual. 3. Revogado, 4 inteiro e 7/10% sobre o total da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no inciso 1 do caput no artigo 202. Quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural, parágrafo 1 sobrescrito são consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Ressalvado o disposto no parágrafo 9º do artigo 214 excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso 2 do parágrafo 5º. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput, integra a remuneração a bolsa de estudos paga ou creditada ao médico residente participante do programa de residência médica de que trata o artigo 4º da Lei nº 6.932, de 1981, parágrafo 3º. Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados de que tratam as alíneas e aí do inciso 5 do artigo 9º, em face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esse segurado será de 20% sobre a redação dada pelo Decreto nº 3.452, de 2000. E o salário de contribuição do segurado nessa condição, incluído pelo Decreto nº 3.452, de 2000, 2 a maior remuneração paga a empregados da empresa, ou, incluído pelo Decreto nº 3.452, de 2000, 3 o salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores, incluído pelo Decreto nº 3.452, de 2000. Parágrafo 4º. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro ou de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor registrado na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando esses serviços forem prestados sem vínculo empregatício por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive por taxista e motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros e operador de máquinas. Parágrafo 5º. No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente aos segurados a que se referem as alíneas G e do inciso 5 do artigo 9º, observado o disposto no artigo 225 e legislação específica, será de 20% sobre a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa, ou 2 os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício. Parágrafo 6º. No caso de banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de poupança e empréstimo, sociedade corretora, distribuidora de títulos e valores mobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e de valores, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados e de capitalização, agente autônomo de seguros privados e de crédito e entidade de previdência privada, aberta e fechada, além das contribuições referidas nos incisos I e 2 do caput e nos artigos 202 e 204. É devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos I e 2 do caput. Parágrafo 7º. A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, contribuirá na forma estabelecida no artigo 23 da referida lei, em substituição às contribuições de que tratam os incisos I a 4 do caput e os artigos 201-A, 202 e 204. Parágrafo 8º. A contribuição será sempre calculada na forma do inciso 2 do caput quando a remuneração ou retribuição for paga ou creditada à pessoa física, quando ausentes os requisitos que caracterizem o segurado como empregado, mesmo que não esteja inscrita no regime geral de previdência social. Parágrafos 9 a 14, revogado. Parágrafo 15. Para fins do disposto no inciso 4 do caput e no parágrafo 8º do artigo 202, considera-se receita bruta valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, assim entendida a operação de venda ou consignação, observadas as disposições constantes dos parágrafo 5º e parágrafo 11 do artigo 200.
Parágrafo 16. A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso 4 do caput e o parágrafo 8º do artigo 202 são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica, não sendo admitida a subrogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa. Parágrafo 17. O produtor rural pessoa jurídica continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. Parágrafo 18. Revogado. Parágrafo 19. A cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de que trata o inciso 2 do caput, em relação às importâncias por ela pagas, distribuídas ou creditadas aos respectivos cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que, por seu intermédio, tenham prestado a empresas. Redação dada pelo Decreto número 3.452, de 2000. Fechar parênteses. Parágrafo 20. Revogado. Parágrafo 21. O que exposto no inciso 4 do caput não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma deste artigo e do artigo 202. Parágrafo 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural, explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de acordo com os incisos 1, 2 e 3 do artigo 201 e artigo 202. Parágrafo 23. Nos contratos de trabalho intermitente, a empresa recolherá as contribuições previdenciárias da empresa e do empregado e o valor devido ao FGTS, o qual será calculado com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante de cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 24. Não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o inciso 4 do caput a produção rural destinada ao plantio ou ao reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou granjeira e a utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor a quem utilize diretamente com essas finalidades e, no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 25. O empregador rural pessoa jurídica poderá optar por contribuir na forma prevista no inciso 1 do caput deste artigo e no caput do artigo 202 ou na forma prevista no inciso 4 do caput deste artigo e no parágrafo 8º do artigo 202, hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano calendário ou à primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Parágrafo 26. A opção de contribuição de que trata o parágrafo 25 será irretratável para todo o ano calendário. Parágrafo 27. A empresa contratante de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos, executados por intermédio de MEI, mantém, em relação a essa contratação, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se referem o inciso 2 do caput e o parágrafo 6º. Artigo 201. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas no inciso 1 do artigo 201 e artigo 202, é de I, 2,5% destinados à Seguridade Social, e 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos artigos 64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Parágrafo 1. Sobrescrito para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e registros contábeis distintos. Parágrafo 3. Na hipótese do parágrafo 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput. Parágrafo 4. O disposto neste artigo não se aplica, redação dada pelo Decreto número 4.862, de 2003, e às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, e 2. À pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Parágrafo 5. Aplica-se o disposto no inciso 2 do parágrafo 4º ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Artigo 201b. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente. Artigo 201 quando a cooperativa de produção rural contratar empregados para realizarem, exclusivamente, a colheita da produção de seus cooperados. As contribuições de que tratam o artigo 201, e o artigo 202, relativas à folha de salário destes segurados, serão substituídas pela contribuição devida pelos cooperados, cujas colheitas sejam por eles realizadas, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma prevista no artigo 200, se pessoa física, no inciso 4 do caput do artigo 201 e no parágrafo 8º do artigo 202, se pessoa jurídica.
Parágrafo 1º. A cooperativa deverá elaborar folha de salários distinta e apurar os encargos decorrentes da contratação de Quitrap e Caput separadamente dos relativos aos seus empregados regulares, discriminadamente por cooperado, na forma definida pelo INSS. Parágrafo 2. A cooperativa é diretamente responsável pela arrecadação e recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados contratados na forma deste artigo. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se à contribuição devida ao Serviço Nacional Rural. Artigo 201-D. As alíquotas de que tratam os incisos I e 2 do artigo 201, em relação às empresas que prestam serviços de tecnologia da informação, TI, e de tecnologia da informação e comunicação, TIC, ficam reduzidas de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações: e subtrair do valor da receita bruta total de venda de bens e serviços relativa aos 12 meses imediatamente anteriores ao trimestre calendário o valor correspondente aos impostos e às contribuições incidentes sobre venda. 2. Identificar, no valor da receita bruta total resultante da operação prevista no inciso 1 a parte relativa aos serviços mencionados nos parágrafos 3º e 4º que foram exportados. 3. Dividir a receita bruta de exportação resultante do inciso 2 pela receita bruta total resultante do inciso I. 4. Multiplicar a razão decorrente do inciso 3 por 1/10. 5. Multiplicar o valor encontrado de acordo com a operação do inciso 4 por 100, para que se chegue ao percentual de redução. 6. Subtrair de 20% o percentual resultante do inciso 5, de forma que se obtenha a nova alíquota percentual a ser aplicada sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária. Parágrafo 1º. A alíquota apurada na forma do inciso 6 do caput será aplicada uniformemente nos meses que compõem o trimestre calendário. Parágrafo 2º. No caso de empresa em início de atividades ou sem receita de exportação até a data de publicação da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, a apuração de Quitrap ou caput poderá ser realizada com base em período inferior a 12 meses, observado o mínimo de 3 meses anteriores. Parágrafo 3º. Para efeito do caput, consideram-se serviços de TI e TIC, e análise e desenvolvimento de sistemas, e programação. 3. Processamento de dados e congêneres. 4. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. V. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 6. Assessoria e consultoria em informática. 7. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. E 8. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call center. Parágrafo 5º. No caso das empresas que prestam serviços referidos nos parágrafos 3º e 4º, os valores das contribuições devidas a terceiros, denominados outras entidades ou fundos, com exceção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, ficam reduzidos no percentual resultante das operações referidas no caput de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações: e calcular a contribuição devida no mês a cada entidade ou fundo, levando em consideração as regras aplicadas às empresas em geral, e aplicar o percentual de redução resultante do inciso 5 do caput sobre o valor resultante do inciso I. 3. Subtrair do valor apurado na forma do inciso 1 o valor obtido no inciso 2, o que resultará no valor a ser recolhido a cada entidade ou fundo no mês. Parágrafo 6º. As reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º pressupõem o atendimento ao seguinte: e, até 31 de dezembro de 2009, a empresa deverá implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais previsto em lei, caracterizado pela plena execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, conforme disciplinado nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo ainda estabelecer metas de melhoria das condições e do ambiente de trabalho que reduzam a ocorrência de benefícios por incapacidade decorrentes de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais em pelo menos 5% em relação ao ano anterior. E, até 31 de dezembro de 2010, a empresa que comprovar estar executando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais implantado nos prazos e forma estabelecidos no inciso 1 terá presumido o atendimento à exigência fixada no inciso I do parágrafo 9 do artigo 14 da Lei nº 11.774, de 2008, vide Decreto nº 6.945, de 2009. 3. A partir de 1º de janeiro de 2011, a empresa deverá comprovar a eficácia do respectivo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocupacionais, por meio de relatórios que atestem o atendimento da meta de redução de sinistralidade nele estabelecida, vide Decreto nº 6.945, de 2009. 4. Revogado pelo Decreto nº 7.331, de 2010. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 6º, as empresas dos setores de TI e de TIC só farão jus às reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º se aplicarem em montante igual ou superior a 10% do benefício auferido, alternativa ou cumulativamente em despesa, e para capacitação de pessoal, relacionada a aspectos técnicos associados aos serviços de TI e TIC, referidos no parágrafo 3º, bem como a serviços de call centers, aí incluída a capacitação em temas diretamente relacionados com qualidade de produtos, processos ou sistemas, bem como a proficiência em línguas estrangeiras, e relacionadas ao desenvolvimento de atividades de avaliação de conformidade, incluindo certificação de produtos, serviços e sistemas, realizadas com entidades ou especialistas do país ou do exterior. 3. Realizadas com desenvolvimento tecnológico de produtos, processos e serviços, sendo consideradas atividades de pesquisa e desenvolvimento em TI, aquelas dispostas nos artigos 24 e 25 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou 4. Realizadas no apoio a projetos de desenvolvimento científico ou tecnológico, por instituições de pesquisa e desenvolvimento,
conforme definidos nos artigos 27 e 28 do Decreto N. 5.906, de 2006, devidamente credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação, CAT, ou pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, CAPDA. Parágrafo 8º. O valor do benefício e a especificação das contrapartidas referidos no parágrafo 7º deverão ser declarados formalmente pelas empresas beneficiárias, a cada exercício, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma a ser definida em ato daquele Ministério. Parágrafo 9º. Para fins do parágrafo 8º, as empresas beneficiadas pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, poderão deduzir do montante previsto no parágrafo 7º as despesas efetivamente realizadas, no atendimento às exigências da referida lei, observado o disposto no parágrafo 10. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 9 aplica-se exclusivamente às despesas de mesma natureza das previstas no parágrafo 7º. Parágrafo 11. A União compensará, mensalmente, o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no valor correspondente à renúncia previdenciária decorrente da desoneração de que trata este artigo, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do regime geral de previdência social. Parágrafo 12. A renúncia de que trata o parágrafo 11 consistirá na diferença entre o valor da contribuição que seria devido, como se não houvesse incentivo, e o valor da contribuição efetivamente recolhido. Parágrafo 13. O valor estimado da renúncia será incluído na lei orçamentária anual, sem prejuízo do repasse enquanto não constar na mencionada lei. Parágrafo 14. O não cumprimento das exigências de que tratam os parágrafos 6º e 7º implica a perda do direito das reduções de que tratam o caput e o parágrafo 5º, ensejeando o recolhimento da diferença de contribuições com os acréscimos legais cabíveis. Artigo 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso, e 1% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve, e 2% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio, ou 3% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave. Parágrafo 1. Sobrescrito, as alíquotas constantes do caput serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Parágrafo 2º. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 3º. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos. Parágrafo 3º. Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de cadastro nacional da pessoa jurídica, CNPJ próprio, e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade. Parágrafo 4º. A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, prevista no anexo 5. Parágrafo 5º. É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. Parágrafo 6º. O verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física de que trata a linha do inciso 5 do caput do artigo 9º. Parágrafo 8º. Quando se tratar de produtor rural, pessoa jurídica que se dedica à produção rural e contribua nos moldes do inciso 4 do caput do artigo 201, a contribuição referida neste artigo corresponde a 0,1% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Parágrafo 9º. Revogado. Parágrafo 10. Será devida contribuição adicional de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, a cargo da cooperativa de produção, incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de atividade que autorize a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 11. Será devida contribuição adicional de 9, 7 ou 5 pontos percentuais, a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado filiado à cooperativa de trabalho, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo cooperado permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 12. Para os fins do parágrafo 11, será emitida nota fiscal ou fatura de prestação de serviços específica para a atividade exercida pelo cooperado que permita a concessão de aposentadoria especial. Parágrafo 13. A empresa informará mensalmente, por meio da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos parágrafos 3º e 5º, artigo 202. As alíquotas a que se refere o caput do artigo 202 serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100% em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo seu CNPJ em relação à sua atividade econômica, aferido pelo fator acidentário de prevenção, FAP. Parágrafo 1º. FAP consiste em multiplicador variável em um intervalo contínuo de 5/10 a 2 inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado critério de trancamento na quarta casa decimal. Parágrafo 2º. Para fins da redução ou da majoração a que se refere o caput, o desempenho da empresa, individualizada pelo
pelo seu CNPJ será discriminado em relação à sua atividade econômica, a partir da criação de índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis. Parágrafo 3º, revogado pelo Decreto número 6.957, de 2009. Parágrafo 4º, os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta: inciso 1, para o índice de frequência, os registros de acidentes ou benefícios de natureza acidentária. 2. Para o índice de gravidade, as hipóteses de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e morte de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, da seguinte forma: a linha A, pensão por morte e morte de natureza acidentária, peso de 50%, a linha B, aposentadoria por incapacidade permanente, peso de 30%, e a linha C, auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente, peso de 10% para cada, e 3. Para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social. Parágrafo 5º, o Ministério da Economia publicará, anualmente, no Diário Oficial da União, portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos ROEs dos percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Parágrafo 6º, o FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua divulgação. Parágrafo 7º, para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de 2 anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados. Redação dada pelo Decreto número 6.957, de 2009. Parágrafo 8º, o FAP será calculado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele ano em que o estabelecimento completar 2 anos de sua constituição. Parágrafo 9, o revogado. Parágrafo 10, a metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP. Parágrafo 11, revogado. Parágrafo 12, revogado. Artigo 202b, revogado. Artigo 203. A fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos ambientais no trabalho, o Ministério da Previdência e Assistência Social poderá alterar o enquadramento de empresa que demonstre a melhoria das condições do trabalho, com redução dos agravos à saúde do trabalhador, obtida através de investimentos em prevenção e em sistemas gerenciais de risco. Parágrafo 1. O sobrescrito: a alteração do enquadramento estará condicionada à inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos demais requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Parágrafo 2º. O Instituto Nacional do Seguro Social, com base principalmente na comunicação prevista no artigo 336, implementará sistema de controle e acompanhamento de acidentes do trabalho. Parágrafo 3º. Verificado o descumprimento por parte da empresa dos requisitos fixados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para fins de enquadramento de que trata o artigo anterior, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à notificação dos valores devidos. Artigo 204. As contribuições a cargo da empresa, provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, são arrecadadas, normatizadas, fiscalizadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal e, até 31 de março de 1992, 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1O sobrescrito do artigo 1O sobrescrito do Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo artigo 22 do Decreto-Lei nº 2397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores, a partir de 1O sobrescrito de abril de 1992 até 31 de janeiro de 1999, 2% sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar número 70, de 30 de dezembro de 1991, a partir de 1O sobrescrito de fevereiro de 1999, 3% sobre o faturamento, nos termos da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e 2 até 31 de dezembro de 1995, 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei nº 8.034, de 2 de abril de 1990, a partir de 1O sobrescrito de janeiro de 1996, 8% sobre o lucro líquido, nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Parágrafo 1º a 3º, revogado, artigo 205. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, destinada à Seguridade Social, em substituição às previstas no inciso 1 do caput do artigo 201 e no artigo 202, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo 1O sobrescrito: cabe à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo 2º. Cabe à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo 3º. Cabe à empresa ou entidade que repassar recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e transmissão de espetáculos, a responsabilidade de reter e recolher, no prazo estabelecido na linha B do inciso 1 do artigo 216, o percentual de 5% da receita bruta, inadmitida qualquer dedução. Parágrafo 4º. O Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto informará ao Instituto Nacional do Seguro Social, com a antecedência necessária, a realização de todo espetáculo esportivo de que a associação desportiva referida no caput participe no território nacional. Parágrafo 5º. O não recolhimento das contribuições a que se referem os parágrafos 1o sobrescrito e 3º nos prazos estabelecidos no parágrafo 1o sobrescrito deste artigo e na linha B do inciso 1 do art. 216, respectivamente, sujeitará os responsáveis ao pagamento de atualização monetária, quando couber, juros moratórios e multas, na forma do artigo 239. Parágrafo 6º. Não desconto ou a não retenção das contribuições a que se referem os parágrafos 1o sobrescrito e 3º sujeitará a entidade promotora do espetáculo, a empresa ou a entidade às penalidades previstas no artigo 283. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica às demais entidades desportivas, que continuam a contribuir na forma dos artigos 201, 202 e 204, a partir da competência novembro de 1991. Parágrafo 8º. O disposto no caput parágrafos 1o sobrescrito a 6º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. Seção 2. Da isenção de contribuições. Artigo 206, revogado. Artigo 207, revogado. Artigo 208, revogado. Artigo 209, revogado. Artigo 210, revogado. Seção 3. Da contribuição do empregador doméstico. Artigo 211. A contribuição previdenciária do empregador doméstico sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço será de, inciso 1, 8% de contribuição patronal e, 2, 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho. Artigo 211. O empregador doméstico não poderá contratar o MEI, de que trata o parágrafo 26 do artigo 9º, quando existentes os elementos da relação de emprego doméstico, sob pena de ficar sujeito às obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Artigo 211b. O simples doméstico, instituído pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, assegurará o recolhimento mensal por meio de documento único de arrecadação dos seguintes valores: inciso 1, 7,5% a 14% de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do disposto no artigo 198. 2,8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico, nos termos do disposto no artigo 211, inciso 3, 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho, nos termos do disposto no artigo 211, 4,8% de contribuição para o FGTS, inciso 5, 3 inteiros e 0,2% de contribuição para fins de aplicação do disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº 150, de 2015, e, inciso 6, quando couber, percentual referente ao imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso 1 do caput do artigo 7º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Parágrafo 1º. As contribuições, os depósitos e o imposto de que tratam os incisos e ao 6 do caput incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada empregado doméstico, incluída na remuneração a gratificação de Natal. Parágrafo 2º. A contribuição e o imposto de que tratam os incisos e 6 do caput serão descontados da remuneração do empregado doméstico pelo empregador doméstico, que é responsável por seu recolhimento. Parágrafo 3º. O produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do imposto de que trata o caput será centralizado na Caixa Econômica Federal. Parágrafo 4º. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema do Simples Doméstico, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional o valor arrecadado das contribuições e do imposto de que tratam os incisos 1, 2, 3 e 6 do caput. Parágrafo 5º. O recolhimento de que trata o caput será efetuado em instituições financeiras integrantes da rede arrecadadora de receitas federais. Parágrafo 6º. O empregador doméstico fornecerá, mensalmente, ao empregado doméstico cópia do documento a que se refere o caput. Parágrafo 7º. O recolhimento mensal, por meio de documento único de arrecadação, e a exigência das contribuições, dos depósitos e do imposto, nos valores definidos nos incisos e ao 6 do caput, somente serão devidos a partir da competência outubro de 2015. Artigo 211. Seu empregador doméstico fica obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico e a arrecadar e a recolher as contribuições, os depósitos e o imposto a que se referem os incisos e ao 6 do caput do artigo 211b até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Parágrafo 1º. Os valores a que se referem os incisos 1, 2, 3 e 6 do caput do artigo 211b não recolhidos até a data de vencimento estarão sujeitos à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda. Parágrafo 2º. Os valores a que se referem os incisos 4 e 5 do caput referentes ao FGTS não recolhidos até a data de vencimento serão corrigidos e terão a incidência de multa, observado o disposto na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.